E aí, pessoal, sejam aí muito bem-vindos a mais uma live, a volta das lives, agora num formato completamente diferente. Um formato com presenças ilustres. Um formato com presenças ilustres, um formato com convidados. Vai ser eu e o Gabriel hoje. Vamos falar. Eu e o Gabriel hoje vamos falar sobre como gostar de ler, como tomar gosto pela leitura, né? Hoje a live com um convidado muito especial. E aí, Gabriel, beleza? Tudo Tudo certo? certo, meu caro. Boa noite para você. E é um prazer aqui estar conversando sobre literatura e leitura com você. Muito obrigado. Massa, beleza. Para quem não me conhece, está vindo pelo Gabriel, eu sou Matheus Araújo, do Instituto Dom Literário. Aqui falo sobre leitura, literatura, estudos em geral. E para quem não conhece, o Gabriel está vindo do Instituto Dom Literário, ele é um professor de literatura, está fazendo vídeos na internet, está fazendo um trabalho muito bom lá no Facebook também, né? E a live de hoje é sobre um tema que muito me perguntaram essa semana, né, naquelas caixinhas de pergunta dos stories, muito me perguntaram isso. Perguntaram o seguinte: como gostar de ler, né? Estou tentando gostar de ler, mas não consigo, né? Não estou seguindo em frente, né? Pego um livro, pego uma lista de leitura, mas não, assim, não sinto prazer ao ler. E eu vejo muita gente dizendo que sente prazer ao ler, mas eu não consigo sentir prazer ao ler. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Como é que a gente, como é que nós, professores, tal, como é que a gente sente prazer ao ler. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como eu comecei a gostar de ler, né? Eu sempre fui interessado assim em livros, tal, mas o primeiro livro que eu ganhei, eu acho que foi muito simbólico, né? Eu não sei se o Gabriel tem alguma história parecida assim, mas o primeiro livro que eu ganhei, ele influenciou muito, que foi Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. E para mim foi muito simbólico porque foi a partir daí que eu entendi qual era o poder da literatura, né? A partir daí que eu comecei a entender por que aquele livro cheio de letras fazia tanta gente, né, parar seu tempo, parar de, sei lá, assistir televisão, jogar videogame, jogar bola, para se divertir ali lendo, né? Não fazia muito sentido para mim, mas quando eu li aquele livro fez muito sentido. E a partir daí foi que eu fui me interessando cada vez mais por literatura, comecei a ler outros livros, comecei a gostar de outras coisas, comecei a me interessar mesmo por literatura e gostar daquilo que eu lia, não só ler por obrigação. Porque, como a gente está falando muito de clássicos, educar a imaginação, é, se formar como intelectual, isso é quase que uma obrigação moral, né? E muitos dos meus alunos, muitos jovens intelectuais por aí sentem essa obrigação, né? Estudar por obrigação, né? Estudar para se formar como um indivíduo. Mas, apesar de ter essa obrigação, eu me divirto lendo, outras pessoas se divertem lendo, né? Assim, se divertem, não é mais naquele sentido de quando era criança, né? Que você se diverte rindo, feliz, tal. Mas existe um certo prazer na literatura, coisa que muita gente não sente, né? E eu queria saber aí do Gabriel como foi que ele começou a sentir esse prazer pela literatura, se ele sente esse prazer pela literatura e como ele começou a gostar de ler. Legal, legal. Então, Matheus, eu iniciei no mundo da literatura uns 10 anos atrás, quando eu fazia o curso de música, né? Licenciatura em música. Eu fiz 2 anos em licenciatura em música. E eu nunca fui um leitor assim, apesar de. Ô, Igor, tudo bem? Apesar de ter bastante livros em casa, minha mãe ser leitora e tal. Perdoa a heresia que eu vou falar aqui, mas o primeiro livro que eu li quando eu estava no curso de música foi o John Green, que na época era uma febre, né? Não o filósofo americano John Gray, mas o John Green, A Culpa é das Estrelas. E eu lembro que eu li esse livro assim 3 vezes seguidas, cara. Comecei a ler e tal, e gostei do negócio, e falei, pô, esse livro aqui é legal e tal, vou ler. E já à época,
eu comecei a lendo esse tipo de literatura, né, que hoje é tida como literatura de entretenimento, literatura de consumo. E aí eu fui consumindo outras literaturas do John Green. Eu lembro que eu li quase tudo que ele tinha publicado na época. E depois disso, aquilo já me parecia meio raso, assim, né? Depois que eu li o próximo livro dele, eu falei, pô, legal, mas é o mesmo enredo, a mesma narrativa, a mesma história. Vamos atrás de outras coisas. Aí eu tentei melhorar, fui ler Augusto Cury. E eu lembro que eu li aquela trilogia dele, que é sobre a história de Jesus e tal, que até que virou filme, aquela porcaria. E depois disso, eu desbandei. Aí eu lembro que eu encontrei um livrozinho pequenininho do Tolstói. E aí é interessante, que dá até para a gente linkar isso a partir disso, que você vai comparando o tipo de literatura e já no começo você percebe a diferença estilística e o nível literário que se tem entre uma coisa ou outra, né? Assim, impressionante mesmo. Eu lembro que uma das minhas primeiras leituras que me massacrou, aí é coisa de gente, que ainda bem que você tem seus alunos aí, e seus alunos têm você, que consegue te ajudar, mas eu peguei para ler o Elogio à Loucura, do Erasmo de Roterdã. Vixe. E assim, eu sofri demais, mas eu falei, não, eu vou terminar esse livro. E aí eu lembro que eu fiquei, é um livro fininho e tal, eu lembro que eu fiquei mais de mês para ler o livro, mas foi uma das minhas primeiras aventuras assim literárias e filosóficas e que hoje me ajuda muito a persistir em certas leituras difíceis. Mas essa é a minha história, né? Quem me vê muito elitista aí no Facebook ou no Instagram da vida, não sabe que eu comecei a literatura pelo John Green, né? Essa é um pouco da minha história. Bom, e essa história é engraçada porque é uma coisa que acontece com muita gente e é um argumento utilizado por aqueles que falam muito a favor da literatura ruim, né? Em favor da literatura ruim, que é, bom, às vezes você está lendo um livro ruim, mas o cara daqui para frente está lendo Tolstói, né? O cara tá daqui para frente está lendo o Erasmo de Roterdã. Pelo menos ele se interessou pela literatura. É, quando isso acontece, é ótimo, muito bom. Mas o problema é quando isso não acontece, né? E é algo recorrente. As pessoas só ficam naquela literatura ruim. Se você só ficasse no John Green, não seria tão legal. Comigo aconteceu algo parecido. Apesar de eu ter lido o Júlio Verne e alguns outros clássicos, assim, versão resumida, versão simplificada para crianças, para adolescentes e tal, eu entrei muito, sei lá, Harry Potter, muito. Como é o nome daquele outro? Percy Jackson. Pô, eu li tudo daquilo ali, tudo, tudo, tudo. E com o tempo eu fui vendo, bom, eu acho que já deu, né? Tô crescendo, né? Sei lá, 15 anos. Tô crescendo, acho que tenho que ler outras coisas. E aí eu comecei a ler o 1984, do George Orwell, com 15 anos. E a partir dali eu percebi que eu só estava realmente lendo porcaria. Porque já era um livro completamente diferente daquilo que eu encarava. A narrativa, a escrita, os personagens, os conflitos, a profundidade era uma coisa muito diferente. Para mim, foi um dos livros que me espantaram. E logo depois eu li 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que aí destruiu totalmente, né? Aqui eu me lembro ainda de que eu estava, sei lá, com 16 anos, eu olhava para minha estante e, bom, eu preciso vender tudo isso aqui para comprar livro bom, porque só tinha porcaria e eu tinha acabado de ler dois ótimos livros, né? E eu olhei assim para a estante, bom, putz, eu preciso me desfazer disso. Mas é engraçado, né? Como a literatura, às vezes mais fraca, é mais palatável, né, pro leitor iniciante e faz com que ele se interesse por boa literatura. Mas existe um risco óbvio, né? Você não sair disso. É por isso que eu disse, assim, pro pessoal perguntou assim recentemente para mim, o que é que você faria, o que é que eu faço para identificar se um livro é bom ou ruim? Eu disse, primeiro, cria um arcabouço de livros bons, só de livros bons. Começa a ler Tolstói, começa a ler Flaubert, começa a ler Dostoiévski, começa a ler Orwell, começa a ler Proust, começa a ler Balzac, lê todos esses caras. Depois, você compara com um livro, sei lá, de fantasia brasileira que está surgindo agora, sei lá, esse Rafael Dracon, que é terrível. Ou compara com, sei lá, Paulo Coelho,
compara com esse tipo de coisa e a sua sensibilidade, a sua capacidade de sentir o livro já vai te dar a resposta. Você não vai precisar criar um arcabouço teórico para isso. Mas primeiro a sua sensibilidade. Não sei se você concorda com esse tipo de coisa. Concordo completamente, Matheus. Se você me permite, há uma metáfora que eu gosto muito de utilizar, que diz a história que houve um curso para descobrir notas falsas em uma cidadezinha pequena, né, num banco para descobrir notas falsas na cidadezinha pequena. E no curso, o rapaz que estava dando o curso, ele chegou e mostrou, ó, a nota de R$ 50 ela é assim, por N motivos e tal. E aí ficou o curso acontecendo durante uma semana. No final do curso, alguns alunos vieram perguntar ao professor, pô, professor, já está acabando o curso e até agora o senhor não mostrou para a gente nenhuma nota falsa, o senhor só falou das notas verdadeiras e como que elas funcionam, como que elas são feitas e tal. E aí o professor disse para eles, vocês não precisam saber como são as notas falsas. A partir do momento que vocês sabem como são as verdadeiras, as falsas vocês vão conseguir identificar. Eu acredito que a boa literatura dá para a gente caminhar pelo mesmo sentido, né? Quando você lê de verdade um Balzac, um Proust, você percebe elementos da narrativa de que quando você encontra uma outra literatura, dita aí a literatura de mercado, ela soa muito palatável para você no sentido de ruim, né? Você percebe que ela é muito fraca e tal, não no sentido desmerecedor da literatura de mercado, porque essa literatura, como me ajudou você também, mas a questão é que o ponto principal é não ficar só nisso, né? O meu caso foi que lá em casa, minha mãe, como eu havia dito, tinha esse livro do Erasmo, e se ela não tivesse, é uma das coisas que eu fico me perguntando. Eu não sei se eu chegaria ao Erasmo assim por si só, né? Então, por isso que hoje em dia eu utilizo da crítica, e você também faz isso muito bem, a esse tipo de literatura, para de alguma maneira acordar essas outras pessoas, não desmerecendo elas como leitoras, mas mostrar para elas de que às vezes existem notas verdadeiras. No caso aí da literatura, existe um Tolstói, um Balzac, Dostoiévski. Isso daqui vai acrescentar muito mais na sua vida do que essa literatura de mercado. Eu não sei se eu te respondi, Matheus. Não, não, foi perfeito. É exatamente isso aí. A metáfora é exatamente essa, né? Se você mostra a nota verdadeira, você não vai precisar mostrar a falsa. Sua própria sensibilidade vai dizer isso no momento que você encarar esse tipo de coisa, né? E eu gostei do que você falou na questão de sua mãe ter o livro do Erasmo de Roterdã. E eu já queria fazer um link com essa segunda parte da live, que é justamente como é que a gente acha que você pode se forçar a gostar de ler, ou como é que você pode ajudar outra pessoa a gostar de ler. Né? Por exemplo, seu filho, ou seu amigo, ou algum familiar seu. Bom, como é que você faz a pessoa se interessar por leitura, ou como você próprio começa a se interessar por leitura, gostar de ler, né? Eu acho que o primeiro passo é ler aquilo que te interessa. Né? Assim como você pegou o livro do Erasmo, assim como você pegou Augusto Cury, e assim como eu peguei, sei lá, o 1984, assim, eu peguei aquilo que me interessava, né? Primeiramente, aquilo ali tem que te interessar. Eu fiz uma lista, né, um e-book com vários clássicos, aí uma lista de muitos clássicos, para orientar o pessoal na leitura, mas eu disse, olha, comece por aquele que você mais se interessar. Não adianta eu chegar assim para você não sabe nem quem é Dostoiévski, toma um Irmãos Karamazov aqui e lê isso aí e ache bom. Né? Não adianta você fazer isso. Tem que ir por aquilo que interessa a pessoa. E perguntam muito ao Raimundo Carreiro que é meu professor, né? Professor e amigo atualmente, um grande escritor aqui de Pernambuco, um dos maiores, né? E ele diz assim, perguntam muito a ele, pô, Carreiro, eu quero que meu filho leia, né? Eu quero que meu filho comece a ler, eu quero que meu filho goste de literatura. Como é que eu faço? E aí o Carreiro diz assim, mas você lê? Você tem livros em casa? Você tem a sua biblioteca em casa? O seu filho entra em contato direto com o livro? Esse é o primeiro passo, você despertar o interesse da pessoa.
seja por que estratégia for, né? Existe a estratégia de... Eu fiz isso muito, né? Eu faço isso nos stories. Eu falo assim, diga um problema da sua vida que eu te recomendo um livro. Né? E as pessoas dizem, eu estou com uma dúvida muito grande. Leia Hamlet. Eu sinto muita preguiça. Leia Metamorfose. Sei lá, e outras coisas. E essas são algumas estratégias que você pode utilizar para começar a gostar de ler. Porque se você consegue se enxergar na literatura, você consegue perceber a função da literatura na sua vida. Não a função utilitarista, mas como a literatura pode mudar a sua vida. E a partir do momento que você quer resolver um problema com a literatura, seja um problema de lazer, ou seja um problema de ordem maior, um problema de ordem moral, você vai começar a gostar daquele livro. E para uma criança, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas despertar a atenção dela para um livro, tendo um livro em casa, como a sua mãe fez com você, como a minha avó fez comigo, é muito, 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 como é que eu posso dizer? Muito importante, né? Muito importante para que aquela criança goste realmente de ler. E o gosto, ele vai se refinando aos poucos, né? Ele vai se desenvolvendo. A pessoa não nasce e gosta de ler, né? Não é assim. O gosto realmente é uma faculdade que pode ir se refinando, pode ir se educando. Concordo, Matheus, plenamente. Se me permite, eu gostaria de falar do livro do Lewis, que é a autobiografia dele. E uma das coisas assim que, agora que eu vou ser pai, né, é uma das preocupações que a gente tem em transmitir a literatura aos nossos filhos, aos nossos amigos, né? E eu, quando li esse livro do Lewis, Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele, ele fala que quando criança, os pais deles não ficavam muito em casa, né? Ali, contexto de Primeira Guerra e tal. E a mãe dele morreu a mãe dele morreu e ele era muito novo, né? Mas ele disse que em todos os cantos da casa dele tinha livros. Bem parecido com aqui em casa, tem até no banheiro. Mas e há algo muito interessante que ele fala, que não havia restrições aos livros que tinha na casa dele. Então isso linka muito bem com aquilo que você falou a respeito de ler, começar a ler por aquilo que você se interessa, né? Então ele diz que quando criança, ele percorria a biblioteca e as bibliotecas que tinha, porque ele disse que tinha biblioteca no porão, tinha biblioteca na sala e tal, e aí ele pegava um livro que se interessava e começava a ler pelo seu próprio interesse, né? Então, assim, a minha única preocupação ficou aqui em casa em construir uma ótima biblioteca, porque construindo uma ótima biblioteca, não terei medo de restringir nenhuma literatura ao meu filho, porque eu sei que qualquer coisa que ele pegar aqui seria algo que eu estaria lendo, ou seria algo que eu estaria indicando, né? Então, essa questão de você começar a ler por algo que você goste é importante, e muito importante, e eu colocaria uma segunda questão, Matheus, não sei se você concorda comigo, de construir a sua própria biblioteca, né? Vai aos sebos, aproveite as promoções, mas a partir do momento que você começa a construir a sua biblioteca, você tendo os seus próprios livros, isso de alguma maneira vai te estimulando a ler mais e conhecendo mais autores e tal. E o que você acha disso? Não, a questão de construir a própria biblioteca eu acho que é fundamental, porque eu até vi um post seu, você dizendo hoje, há pouco tempo atrás, eu acho, faz nem uma hora que você postou, dizendo que tem mais livros do que consegue ler, né? Do que você consegue ler. E isso é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Para algumas pessoas que talvez não começaram a construir a própria biblioteca, elas não sabem disso, acham que você só tem aqueles livros que você leu. E ficam até angustiadas, né? Pô, tem muitos livros aqui que não li e tal ainda, e tá difícil. Mas aqueles livros que estão ali são o seu objetivo. Se você já tivesse concluído tudo aquilo, não ia ter mais graça, né? Então, pô, tenho 1000 livros, mas só li 400. Só não, porque 400 já é um ótimo número. Então, comece cortando esse só aí. 400 é um ótimo número. Então, leu 400 livros dos 1000 livros que você tem. Isso é ótimo.
começa a construir, começa a ampliar ainda mais essa biblioteca. Porque quanto mais você amplia a biblioteca, mais você toma gosto pela coisa, né? Você se sente mais, com mais vontade de ler, né? Você, putz, comprei esse livro, tenho que ler, tal, aquele livro é interessante, quero relacionar esse livro com aquele outro. Arrumar a biblioteca é ótimo, né? Você colocar os livros por seções e tal. Assim, eu sou meio suspeito porque eu quase nunca arrumo, né? Então fica aquela bagunça, mas acho que uns 2 dias atrás eu arrumei, foi ótimo, separei e tal, para ficar bonitinho pro vídeo, simplesmente isso. Mas naquela bagunça ali eu me encontro. Mas assim, e você arrumar a sua biblioteca, você construir a biblioteca é ótimo, porque você vai atrás daquilo que mais lhe interessa e além de ter aqueles livros ali disponíveis, né, para lê-los completamente, né, lê-los por inteiro, você ainda tem um material de consulta muito grande. Né? Você tem um material de consulta muito grande que, assim, o pessoal fala, PDF e tal, mas PDF não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa nunca. PDF não aceita uma anotação bem feita. O PDF não suporta um caderno de anotações. Um PDF não suporta um diário intelectual. Né? E tudo isso um livro suporta. Imagina só, assim, ler em PDF a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, ou a história da filosofia antiga do Giovanni Reale, ou, deixa eu pensar aqui, algum outro livro, os livros do Benedetto Croce, em PDF. Não tem como entender pelo PDF. Então, construir materialmente a sua biblioteca é ótimo. Inclusive, se quiserem construir materialmente a sua biblioteca, Dom Livreiro, né, a minha livraria, o meu sebo virtual, inclusive, ó, tá essa baguncinha aqui. Isso aqui é uma parte do acervo do sebo. Vão lá no Instagram, depois deem uma olhada lá. Mas eu concordo perfeitamente com essa ideia de construir a própria biblioteca. Bom, tem mais algumas questões que eu queria falar aqui. Além de ler um livro pelo qual você se interessa, eu acredito que para começar a entrar bem no mundo da literatura, seria bom entrar com um livro curto. E aí, então, um dos motivos pelos quais eu lhe chamei para fazer essa live aqui interativa, que é justamente que você tem um projeto no YouTube falando sobre livros que dão para ser lidos em um dia, né? E aí eu queria saber por que você quis fazer esse projeto, você divulgue aí a sua parte, mas primeiramente eu queria saber por que você fez esse projeto e quais são os benefícios, né, de pegar um livro e ler em um dia. Bom, muito boa sua pergunta, Matheus. Bom, as pessoas devem falar isso a você também, seus alunos, né? Que ler é chato, não no sentido de que a própria leitura é chata, mas porque demora, né? Porque como a pessoa não tem o hábito pela leitura ainda, ela pega um livro de 300 páginas, aí ela para nas 50, nas 70 e tal. E pensando sobre isso, porque muita gente chega até mim e fala, por onde que eu devo começar na literatura e tal. E aí eu gosto até de fazer brincadeira, falar, pega a história do Otto Maria Carpo e lê, né? Mas, obviamente, que é na brincadeira que eu faço isso. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Livros curtos, mas que saiam desse... que não estejam nesse modismo de uma literatura superficial e que dê para a pessoa introduzir no mundo da literatura, né? Então, há excelentes livros que são curtos e são, assim, livros que podem mudar a vida da pessoa, né? A Vide, a Metamorfose, a Morte de Ivan Ilha, e N livros, né? Eu estou pensando aqui no Jogador, do Dostoiévski. Então, assim, são livros que são curtos, aí eu imaginei o quê? Se a pessoa não tem o hábito da leitura, ela tem, às vezes, um dia de folga, um sábado, um domingo, e tá lá, né, sem fazer nada e tal, então quer adquirir esse hábito da leitura, porque é uma tipo das coisas que incomoda todo mundo, ler pouco e tal, mas às vezes não sabe por onde começar. Minha ideia, então, no YouTube foi dar essas dicas e fugindo do superficial, né? Mostrando que grandes autores têm pequenas obras, mas não são porque são pequenas obras que não são de grandes autores ou grandes obras. Para terminar aqui, eu gosto muito de um teólogo alemão chamado Pannenberg, e
existe um livro dele chamado A Pergunta sobre Deus, que se eu não me engano, acho que não tem nem 60 páginas. E foi um dos livros mais difíceis que eu li na minha vida. E eu literalmente passei o dia inteiro lendo aquele livro. Eu comecei, ele era às 7 horas da manhã e parei, era umas 8 horas da noite. E até hoje eu não entendi. Assim, eu peguei raiva do livro que até hoje eu não voltei a lê-lo, porque eu falo, não, a próxima vez que eu voltar a ler esse livro, eu vou pegar ele com força. Mas é um livro que desmistificou essa questão de que livros curtos são ruins. E muito pelo contrário, você tem novelas aí, para fazer um trocadilho, novelas exemplares, né? Um trocadilho com Cervantes. Você tem novelas aí pequenas que são coisas assim geniais. E é bom que são curtas, então vai ajudando, né, nesse gosto literário. E aí quando você vê, como você mesmo falou, já, Matheus, você está lendo aí um Guerra em Paz, uns Irmãos Karamazov. E é bom, essa foi a ideia inicial de fazer esses vídeos contando sobre livros que dá pra gente ler em um dia e tal. A ideia é excelente, né? Porque quando a pessoa não está no mundo da literatura, por exemplo, chega um cara que já leu, sei lá, 50, 80 livros, e você entrega para ele um Guerra e Paz, tudo bem. Ele vai dizer, bom, é grande, mas aqui eu já tenho a manha, eu vou conseguir ler. Mas se uma pessoa nunca leu nada e você entrega um Guerra e Paz, um Crime e Castigo, Os Lusíadas, isso vai assustar automaticamente. Aquela pessoa não vai ficar tranquila com isso. Você, putz, como é que eu leio isso aqui? Né? Complicado. E, pô, tem grandes livros que dão para ser lidos em um dia, né? Você falou do Alto da Compadecida lá, acredito que você tenha feito um vídeo sobre o Alto da Compadecida, a Metamorfose, a Morte de Ivan Ilitch, Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu acredito que o Hamlet dá para ser, na verdade, qualquer peça do Shakespeare dá para ser lida em um dia, né? Então, há inúmeros livros de poemas. Tem um livro de poemas que eu li, O Exílio de Babel, do Ângelo Monteiro, que eu li em um dia e aquilo foi um golpe, aquilo foi uma facada. Aquele livro é fantástico. O Carreiro, voltando a falar dele aqui, ele como escritor, ele tem a ambição de escrever um livro perfeito que seja curto. Para ele, um livro curto é melhor do que um livro longo, porque um livro longo entra a questão do cansaço, entra a questão da duração do tempo. Né? Às vezes você passa um mês lendo um livro, quando o livro é lento mesmo, você passa meses lendo aquele livro, e ele gosta de uma coisa mais imediata, uma coisa mais impactante. Então, uma recomendação que eu te faço, não sei se você ainda leu esse livro, se você não leu, eu posso dar um jeito de te enviar aqui, não sei se eu tenho, mas também é bem barato na estante virtual, que é a História de Bernarda Soledade, do Raimundo Carreiro, que é um livro bem curtinho, acho que ele tem lá uns 90 páginas e tal, e é um livro extremamente impactante, é um livro muito bom, muito bem escrito, e que também pode te fazer tomar gosto pela leitura. Aquela história é muito envolvente, né? E o bom desse livro curto é que geralmente a história é mais envolvente do que um livro longo. É mais fácil você se envolver com a metamorfose do que até mesmo com o processo. Comparando com o livro do mesmo autor, com livros do mesmo autor, que é o livro do Kafka, o processo, que nem é tão longo assim, mas é um pouquinho maior. É mais fácil você investir o seu tempo de leitura na metamorfose do que investir o seu tempo de leitura no processo, quando você está começando a ler. Falando aqui um pouco também de mim, quem veio aqui também pela recomendação do Gabriel, né, eu escrevi um e-book onde eu dou indicações gerais, né, de como ler os clássicos, indicações gerais de como ler os clássicos, algumas regras para a leitura dos clássicos, né, como você entender melhor aquilo que lê, como ler melhor poesia, como ler melhor teatro, como ler melhor contos, como ler melhor romances. E lá, no fim do e-book, eu fiz uma lista com mais de 100 livros. Então aquilo ali, sei lá, um projeto para você passar 2, 3 anos aí lendo, para construir a sua biblioteca a partir dali, quem sabe. Mas eu acho que é um guia muito bom para quem ainda está querendo se enturmar. Então, bom, temos quanto tempo de live aqui? Bom, já vamos bastante tempo de live, né? Meia hora de live. Eu acho que por hoje é isso, né? O papo foi muito legal. Conclusão, mensagem que eu deixo aqui. Tente aplicar essas estratégias que a gente falou aqui, né?
tente aplicar esse tipo de coisa, comece a se interessar pela literatura de forma mais presencial, né? Presencia a literatura, cria a sua própria biblioteca. Às vezes você ir em feiras literárias, você assistir uma palestra, acompanhar os meus vídeos, acompanhar aqui as lives, acompanhar os vídeos do Gabriel, né? Uma dica muito legal é seguir muitos escritores, muitos professores de literatura, consumir isso diariamente, né? Porque aí você já vai se acostumando com isso e você começa a entender por que a literatura existe, por que a literatura é tão interessante, né? Antes de eu de passar a palavra para o Gabriel encerrar, a Raquel disse que concorda com a gente. O, o Lucas, eu acredito aqui, o Lucas ele falou que chegou um pouco tarde. Mas então, Lucas, essa live vai pro ar amanhã no YouTube. Na verdade, agora à noite eu já vou colocar ela no YouTube, tá? Então você vai poder ver o que perdeu. As minhas alunas, ó, minhas pequenas alunas, Clara tá aqui. Oi Clara, tudo bem? Espero que você comece a gostar de literatura também. Ana Alice, minha sogra, tá aqui comentando. Tá vendo? Ela assiste minhas lives. Ela gostando aqui do que está acontecendo, o pessoal comentando. Bom, muita gente gostou. O Bruno também gostou. E aí, Bruno, beleza? Acredito que o Bruno seja lá do grupo, né? O João, o Igor Carvalho disse que a gente é lenda. Então, tamo bem. Tamo bem aí na fita. Grande Igor. O Fernandão sempre comentando aqui. Beleza. Então, Gabriel, faça suas considerações finais, faça seu jabá. Conclua aí sua fala para a gente encerrar a live de hoje. Maravilha, maravilha, Matheus. Bom, seguindo para o final, quero agradecer você pelo convite. Eu me senti muito honrado mesmo pelo convite seu a participar aqui das suas lives. Sempre que eu posso, você sabe que eu acompanho e gosto muito das suas lives e aprendo muito aí com o seu Instagram e agora com você produzindo no YouTube. Aproveito para falar também que gostei muito do seu livro e estou utilizando ele para indicar para as pessoas, principalmente por conta da sua lista de leitura, que é sensacional, dividida ali por conto, teatro, poesia. Tudo ali para mim foi genial e achei interessante também que você dividiu por níveis, né? Níveis, Muito legal mesmo. Obrigado. Bom, gente, eu estou aí pelos Facebooks da vida, pelos Instagrams da vida, e faço também alguns vídeos no YouTube. E, bom, o que eu deixo para vocês aí é ler muita literatura boa. A dica que o Matheus falou aí de acompanhar pessoas pessoas, professores que trabalham, escritores. Isso é muito importante porque você começa a entender mais sobre o meio da literatura e perceber que isso é muito bom. E eu quero mandar um beijo e um abraço aí para todo mundo que acompanhou e a todos os nossos amigos, amigos do nosso grupo de estudo lá. E, bom, gente, é isso daí. Que pena que acabou e fiquem com Deus. Faremos mais. Oi? Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado, galera. Falou. Até mais. Obrigado, pessoal, que ficou aqui até o final. Essa live vai pro ar agora no Instagram. Vai passar 24 horas, mas ela também já vai pro YouTube. Beleza? Quem perdeu, quem chegou agora no final, ainda dá tempo de assistir. Ok? Muito obrigado. Valeu e até mais. Falou.